Olá, geracionalta, bem-vindo ao Pod Já, o podcast da integração geracional. Aqui a gente não tem preconceito e nem privilégio de diferença de idade. O que a gente quer é juntar todo mundo, cada um com as suas competências, cada um com a sua visão de mundo, e aí juntos podemos criar uma vibe fantástica para ter um mundo cada vez melhor. O recado de hoje é que você não pode negar que existem gerações diferentes, tá? Tem gente que nega, acha que é mimimi. Não, tem mimimi sobre gerações, mas que existem gerações, existem sim. Deixa eu te contar uma coisa, você sabe, eu sou psicanalista e Jacques Lacan foi o francês, um psiquiatra que deu um refresh na psicanálise de Freud. E ele constatou pelos seus estudos o seguinte: a gente chega nesse mundo e a gente é alienado ao nosso genitor ou ao nosso tutor, que conta para nós uma história sobre o que este mundo é, que vai fazer parte do nosso imaginário pela vida inteira. Depois vai se juntar com o simbólico e com o real, mas esse imaginário vai fazer parte da nossa vida. E a cada 10 ou 15 anos, até 20 anos, acontecem fatos que marcam o mundo todo. Então você tem a marcação das guerras mundiais, você tem a marcação do pós-guerra, você tem a marcação da chegada da internet, os 70 anos de paz, o momento de globalização, você tem o momento das redes sociais que socializou o mundo, e esses momentos acabaram criando gerações que têm características próprias. Não acreditar nisso é perder a oportunidade, né? E aí, Pondé, você que fica falando que essa geração agora é ridícula, se eles são ridículos foi porque a gente contou essa história para eles, né? O problema é que nós contamos para ele que esse mundo aqui ia ser maravilhoso, que esse mundo era melhor ser do que ter, que este mundo aqui, se você plantasse o bem, você ia colher o bem. E os caras estão roendo um osso danado, o mundo continua o mesmo. Então eles estão putos com a gente, né? Porque a gente contou essa historinha e no fim ela não se concretizou. Então não acho essa geração ridícula, não. Essa geração é muito, muito batalhadora, só que receberam uma notícia e estão vivendo um outro mundo. A pandemia veio para complicar tudo, né? Então vamos ficar de olho nas gerações e naquilo que a gente pode compreender de cada uma delas. E para provar tudo isso, hoje a nossa convidada é a Flávia Ranieri, que ela se especializou, né? Ela é arquiteta pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas ela se especializou em atender a geração X. Pronto. Ela se especializou em geroarquitetura. Então, é uma arquitetura voltada para a longevidade, ou seja, valorizar a moradia daqueles caras da geração X, que são os caras que mais valorizam a moradia, né? Que aprenderam que a primeira coisa interessante que você tem que fazer na vida, logo que possível, é ter uma casa. E a Flávia se especializou nisso a ponto de ser professora também. Ela é professora do curso de gerontologia do Hospital Albert Einstein, e ela fala lá sobre a arquitetura. Não é isso, Flávia? Seja bem-vinda. E Flávio, para a gente começar esse papo, eu queria saber, né, uma curiosidade, como é que você, aliás, foi você que cunhou esse termo geroarquitetura, e como é que você entrou nessa? Como é que você conseguiu, né, entender que esse seria um bom mercado, uma oportunidade, e você disse que isso é até missão da sua vida, né? Isso é fantástico, né? Então conta um pouquinho para a gente entender. Você sabe que no fim das contas eu acabei cunhando esse nome mesmo, ele não existia, até porque não existia uma consciência sobre isso, né? As Oh, que pessoas legal. mais velhas sempre foram muito invisíveis, não tinham voz. Então, você Uhum. falava muito sobre arquitetura para criança, bebê, arquitetos especializados nisso, depois adolescente, arquitetos especializados em escolas, arquitetos especializados em hospitais, arquiteto especializado em tudo quanto é coisa. Hum. Mas nessa etapa de vida não tinha. E eu vou te falar que eu entrei nessa de uma forma muito egoísta, na realidade, Egoísta. Foi. porque
Uma vez, eu morava em São Paulo, minha mãe, eu sou mineira, como vocês vão perceber, Aham, obviamente, pelo meu sotaque, e certo. meus pais moram em Belo Horizonte, e aí minha mãe caiu da escada um dia, Hum, e aí eu fiquei, abriu-se um sinal amarelo de como é que seria o envelhecimento deles, porque na minha família, assim como na maioria das famílias latinas, né, a gente tem essa cultura de que o idoso, quando não consegue mais morar sozinho, vai morar na casa do filho. certo. E eu vou fazer, meus pais vão vir para São Paulo, eu vou ter que voltar para Belo Horizonte, e, e como é que vai ser o meu envelhecimento? Porque eu não tenho filho, nem Aham, isso eu posso contar. E aí entendi. eu falei, você quer saber, eu vou jogar essa decisão lá para frente, então eu vou deixar adaptar a casa deles e deixar mais segura possível para que eles possam ter o máximo de independência e longevidade nessa casa, para que eu não tenha que tomar essa decisão tão cedo. Isso já faz aí mais de 10 anos. É, e aí, quando eu comecei a ir atrás de coisas para deixar a casa bacana, eu me deparei com um mundo muito feio, Uhum, literalmente feio, assim, muito hospitalar, muito ligado à doença. E eu estava querendo falar de vida, eu estava querendo falar é, de continuar trabalhando, de continuar fazendo ginástica, continuar recebendo os amigos, continuar a vida, né? é. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa que está faltando nessa área. Aí comecei a estudar enlouquecidamente, me apaixonei. Aí fui fazer uma pós-graduação, porque eu falei, bom, para propor soluções, vou precisar conhecer melhor esses problemas. Aí me apaixonei de vez, falei, nunca mais vou fazer projeto tradicional na minha vida. E Aham. desde então estou aí nessa caminhada, numa batalha, na realidade, de quebrar estereótipos e ter uma longevidade não só na moradia, viu? Mas que os restaurantes sejam melhor adaptados para a gente ir com os amigos, teatros, aeroporto, arquitetura de uma forma geral, assim. É muito gostoso de ouvir você falar isso, né? Porque eu estava imaginando arquitetura para longevidade, praticamente um hospital em casa, né? Aquelas faixas amarelas, aquele monte de corrimão, né? E pô, não é isso que a gente quer, né? Já basta lá a música do Nando Reis, né? Que diz, pô, eu já não tenho mais a cara que eu tinha, né? Eu olho pro espelho e a cara que aparece lá já não é minha. E ainda a casa ficar um ambiente hospitalar, né? Aquela coisa assim que tudo que você olha diz para você, amigão, você tá velho pra caramba. Não é essa a sua pegada, né? Não, de jeito nenhum. Eu não Ufa. faço arquitetura hospitalar. Ah, Se que você show. me pedir para fazer isso, eu vou falar, vai ter que procurar outro profissional. Eu até cuido da segurança física da Aham. casa, mas eu estou mais preocupada com a segurança emocional dessa casa do que com a física. É, porque eu acho que a gente está muito mais no momento do age in place do que de morar com os pais, né? Porque, aliás, morar com os filhos, né? Eu sou um caso meio raro, um dia eu te conto essa história. Eu tenho 10 filhos, né? São 8 meninas e 2 meninos, né? É, eu sei, você não acredita, nem eu. Eu Tem sou noites, animada, Beto. tem noites que eu acordo à noite e também não acredito, né? Mas enfim. Mas o mais novo já está com 18 anos, eu já tenho 5 netos, então o caminho tá bem encaminhado, mas eu não pretendo morar com nenhum deles, né? E acho que nenhum deles quer que eu more com eles. Então, a gente quer curtir muito o nosso ambiente, né? E ter esse ambiente muito gostoso, né? Ampliar esse ambiente ao máximo a ponto de não precisar sair de casa e curtir muito esta casa, né? É por aí que a gente tá conversando. Esse é a tua pegada. Mais ou menos, sabia? Eu vou te contradizer num pedacinho da sua frase que é para nunca mais precisar sair de casa. Ah, Quando você fala isso, eu nunca mais precisar sair da própria casa, você quer dizer? é isso, exatamente. Então, você sabe que às vezes as pessoas perguntam qual é a hora de sair de casa, né? Da gente deixar o nosso ninho de alguma Ah, forma. E eu acho que tem uma coisa assim que chega uma hora que a nossa casa não dá mais conta.
quando a gente não consegue mais levar a vida que a gente gostaria de levar. E às É, vezes isso é no campo social, às vezes a gente começa a ficar muito isolado em casa. E aí talvez seja a hora de mudar de casa. Às vezes a casa começa a limitar a nossa vida, a gente começa a não andar por certas partes da casa mais, a gente começa a ficar com medo. E eu gosto, o Aging Place, ele é tanto a casa quanto a vizinhança, né? A exato, a cidade. comunidade, Então, não sair da própria casa significa que o seu bairro também precisa estar te é. acolhendo de alguma forma, a sua cidade. Às vezes você está tão isolado que você não consegue mais ir na padaria, na farmácia, porque as calçadas estão ruins, e você não consegue mais andar a pé sozinho. Isso também é um inibidor, né? Não, sem dúvida. Eu não sei se você já ouviu falar do Instituto Longevidade da MAG Seguradora, o Antônio Leitão, que é o gestor desse instituto, e ele diz que a longevidade tem pai e mãe, né? O pai é o governo, né, dando as condições necessárias de previdência, e a mãe é a comunidade ali que te acolhe, etc. Então, concordo com você. Mas sem dúvida nenhuma que a casa é o melhor lugar do mundo, né? Putz, meu, quando, né? Acho que isso é um consenso, né? É um consenso e a gente está percebendo aí isso passar para as outras gerações, né? Incrivelmente, né? A geração Z e a geração Y adora ficar em casa, né? Até porque ficar em casa para eles é extraordinário, né? Internet, PlayStation, etc. Enfim, tem várias possibilidades, né? A gente imaginava quando começou a internet que iriam ser seres que iriam ficar no quarto isolado, que nada, eles têm muito mais amigos, têm muito mais compartilhamento de ideias, de propostas, e isso tudo é fantástico e parte de uma casa que dá a eles essa oportunidade. Eu vi dois projetos seus interessantes, o Elissa Village e vi também o Bios Home, né? Olhando para aquilo, me deu a impressão assim que isso também vai ser uma questão de acessibilidade, né? Que não é todo mundo que tem essa condição. Como é que fica essa questão, hein? É muito caro Exatamente. ter uma casa É muito legal? caro. É muito caro? Não, mas não é muito caro ter uma casa legal. É muito caro, muitas vezes, a estrutura que você monta para ter uma casa. O que acontece no Brasil é que, como a gente tem trabalhado essa questão da moradia sênior há muito pouco tempo, a gente tem poucas alternativas e poucas soluções. Então, Hum, tudo que é novo ainda é caro. Quando você viaja em outras partes do mundo, você tem mais alternativas. Você vai, por exemplo, os nossos exemplos, né? Você vai na Suécia, você vai na França, uau! você tem assim várias graduações de moradia, você pode escolher e o governo apoia e ajuda. No Brasil não existe nada, né? É, Então, obviamente que o mercado privado já enxergou esse nicho, já está de olho, foi quem começou a construir para esse público. E aí a gente está numa fase muito interessante de transição de modelos. A gente saiu de modelos de moradia sênior muito antiquados, né, ainda baseado naqueles asilos, aquelas é, coisas, uma visão antiga, uhum, que carrega muito preconceito com razão, certo, né, mas que tem mudado muito, e trazendo novas soluções mais fora da caixa. O Elissa Village é um empreendimento que é mais instituição de longa permanência, assim. Ele tem certo, um suporte à saúde mais pesado, uhum, mais forte. Mas tem um foco muito grande na área social e na parte de estímulos cognitivos, que é muito legal. O BIOS, ele já é um residencial tradicional, enquanto o Elissa, ele tem lá uma equipe de enfermagem, terapeutas ocupacionais, o BIOS não, ele já é um desses conceitos mais avançados, que é um edifício residencial normal. Obviamente que a arquitetura é mais acessível do que uma arquitetura de um edifício tradicional, mas os serviços oferecidos você contrata só se você quiser e só se você precisar.
Se você não quiser, você está morando num prédio normal. E se você precisar eventualmente de alguém para te ajudar com desde faxina ou cozinhar, ou coisas mais sérias como tomar um banho, ou me ajudar a lembrar remédio, eles também, você vai pagando só o que você precisar. Então, Aham. isso também é uma forma de baratear esse ticket no fim do mês. Uhum. Porque uma instituição, você está pagando por um pacote que está disponível para você 24 horas, que às vezes você Certo, não usa. certo. Num residencial, você paga só pelo que você usa. Aham. É mais interessante, Sim. mais acessível, né? Assim, é bom a gente estar conversando a respeito desse assunto para a gente abrir os olhos da sociedade, né? Para a gente querer algo mais do que o comum, né? Porque tudo bem, a gente não, por enquanto, Minha Casa Minha Vida com Longevidade não tem, né? Não tem disponível esse programa, né? Não. Mas vai ter que ter, porque veja, por que não, né? Então, se nós somos uma sociedade feita de cidadãos conscientes, nós temos que decidir se isso vai ser importante para a gente e colocar isso em pauta, né? Para que essas coisas possam acontecer, porque senão fica. Eu não sei se você já ouviu falar de um historiador judeu chamado Harari, que escreveu o livro Sapiens. Você já leu esse livro? Já. E ele fala muito da questão de que, sabe, esse mundo está ficando muito, muito tecnológico e muito, muito desenvolvido até a página 2, ou seja, quem tem acesso para, né, remédios biológicos e carros fantásticos e para viagens espaciais e outras coisas mais importantes, mas tudo isso muito restrito a um acesso para privilegiados, né? E pera lá, né? Agora, sabe o que eu acho? Quando a gente fala, por exemplo, uma casa Minha Vida Sênior, assim, uma das coisas que a gente mais vê nas pesquisas, nas últimas pesquisas, sejam elas internacionais ou mesmo as últimas nacionais, que falam especificamente sobre moradia e o sênior, é a questão da intergeracionalidade. Aham. Esse desejo de estar com outras gerações, que você começou falando muito bem. Então, eu acho complicado quando você fala de um empreendimento que ele é exclusivamente Sim. sênior. É muito mais rico quando ele é intergeracional. Então, eu defendo muito mais um edifício da Minha Casa Minha Vida que todos os apartamentos sejam acessíveis, porque é muito simples, Berta. A gente não está falando de inventar roda e Aham. fazer um negócio que custa uma fortuna. Eu estou falando de ter um apartamento que a porta é mais larga. Estou falando de um apartamento que eu tenho um banheiro mais acessível, que é bom não só para o sênior, como para qualquer pessoa. Né? Aham. São, às vezes, decisões de projeto de arquitetura que são muito simples. É, Obviamente que o céu é o limite. Nós estamos claro. falando, a gente pode falar de tecnologia, de telesaúde, telemedicina, atendimento, aí tem um monte de coisas que a gente pode entrar, mas o básico, ele deveria existir em todos os apartamentos. É, né? E Afinal, eu quem vou é te contar, jovem e entra lá vai envelhecer também, né? E de repente, só para né? envelhecer, como pode acontecer, às vezes, algum imprevisto no caminho, que ele precisa usar uma muleta, uma cadeira de rodas, torcer um pé, precisa tomar banho sentado. Qualquer coisa fora de um padrão saudável, a gente passa dificuldade em casa. É verdade. E isso é muito ruim. É verdade. Eu estou falando de inclusão a É, todos, assim. não, realmente, o ambiente seria intergeracional, mas o empreendimento em si, ao mesmo tempo, né, ele dá a condição de você ter uma estrutura que atende todos e aí você faz as suas inclusões de acordo com aquilo que você valoriza, né? Se você valoriza que bater Exatamente. a palma acende a luz, show, bacana, né? Tem essa disponibilidade. Mas que essas coisas sejam pensadas dessa forma, né? Porque o que a gente Uhum. observa é que o empresário brasileiro e o pessoal de incorporação não é diferente.
A gente compreende porque esses caras têm um custo absurdo também e têm uma lucratividade bem pequena, né? Mas eles ficam esperando sair norma, sair regulamentação. Se não tiver na lei, deixa que vai, né? Então fica-se muito esperando a lei surgir, né? A regulamentação, quando a gente poderia já estar atendendo a este público de uma maneira, como você falou, criativa, de uma maneira simples, de uma maneira que deixa aberto um upgrade, né? Como se fosse um computador, Uhum. né? Você compra lá o computador que já tem lá as possibilidades de upgrade. Se você quiser fazer o upgrade, tem um espaço lá e aí você faz e vai ampliando. E isso não precisa parar nunca, né? À medida que você vai vivendo. Exatamente, eu vou te dar um exemplo muito legal de um outro projeto que eu participei, que eu fiz uma consultoria, na realidade, muito legal, que era um edifício residencial tradicional, ele não era sênior, e aí, sabe quando você vai comprar um apartamento, você pode personalizar ele Ah, com várias opções de acabamentos e de planta até, você pode transformar o 3 quartos em dois, se deixar a sala maior e tal. Essa incorporadora, uma das opções de planta era uma planta acessível. aham. Então, às vezes, você compra o seu apartamento, a incorporadora, às vezes, ela nem gastou diferente do que ela gasta no apartamento normal, normal. Só que você tem uma planta que, se você precisar mudar, você sabe exatamente o que você vai precisar fazer. É rápido, é Uhum. fácil, a parede para aumentar não é de tijolo, ele é de drywall, de repente, é uma obra seca, uma obra rápida. É, flexibilidade, eu acho que é um dos grandes segredos das construções do futuro. Uhum. A gente não sabe direito para onde a gente está indo, a gente sabe mais ou É, menos. Mas é, as coisas estão mudando muito rápido, né, Ben? é verdade. E como é que você faz? Você tem conversado com o teu público-alvo para saber quais são os desejos desse pessoal? Conta um pouquinho disso. Por onde está girando? O que o pessoal está mais querendo? Né? O longevo, os 50 a mais, né? E não falar de idoso, que idoso é uma palavra horrível, né? Eu não gosto da palavra idoso. Não sei se é porque eu tô chegando daqui a pouco lá perto, mas idoso parece monstruoso, parece, sei lá, um monte, né? Vamos falar do longevo, né? Então, e o que o pessoal mais está querendo? Qual é os pedidos que você tem recebido de projeto? Inclui isso, inclui aquilo, tal. O que eu mais escuto é eu quero praticidade, Praticidade. que é Uhum. simplificar a vida, que é deixar a vida mais simples. Não quer ficar gastando o tempo que eles têm disponível limpando casa, cozinhando, lavando roupa. Não. Quer que a casa seja prática. Então, esse movimento, por exemplo, que a gente fala de downsizing, que é a redução Uhum. da moradia, né? Então, os filhos crescem, saem de casa, você mora num apartamento gigante, numa casa gigante, e você quer uma vida mais prática. Então, não quer empregada todo dia em casa, quer alguém que ajude de vez em quando. Então, a gente trabalha, às vezes, materiais práticos de limpar, a questão da acessibilidade, obviamente, mas tem muito uma questão de Uhum. quero Uhum. praticidade, quero segurança, e quero mais qualidade de vida no que eu gosto de fazer. Então, às Uhum. vezes, eu sou chamada para adaptar um escritório Certo. que a pessoa começou a trabalhar em casa, que é um escritório mais confortável, com uma iluminação melhor, uma cadeira mais ergonômica. Às vezes, eu sou chamada para arrumar o quarto do filho, que se mudou e agora quer transformar num estúdio de yoga, só que quer de forma segura e tal. O que eu mais me surpreendo são Tu? o preconceito em relação ao próprio sênior disso, Ah, de fazer, quando a gente fala adaptar a casa, ah, a gente já fica imaginando no que você começou falando, uma barra de apoio, é. trocar vaso sanitário, essas coisas assim. E aí essa senhora me chamou com urgência, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa muito grave. E era porque ela tinha que defender uma tese de mestrado e eu precisava adaptar o escritório dela com urgência.
porque ela tinha recebido todo o material da universidade em casa, ela tinha 83 anos e defender a tese de doutorado dela, sei lá, dali a 3 meses, e a gente precisou melhorar a iluminação, porque ela trabalhava à noite, a acústica, porque ela morava no centro de São Paulo e o barulho do trânsito, ela tinha dificuldade de trabalhar, então a gente trabalhou ergonomia, iluminação, acústica, o acesso, questão de tecnologia, a gente fez tudo, mas ajuda a gente a quebrar um pouco os estereótipos do que a gente imagina que possa ser uma emergência para o Aham. usuário. Então, essa questão de você conversar com o teu cliente e perceber quais são as necessidades dele é muito interessante, né? Porque o grande erro e o que atrapalha muito a integração geracional é você achar que você sabe o que a outra geração quer, precisa, etc. Então, eu lembro de um caso muito interessante quando eu estava dando aula ainda, eu dei aula para pós-graduação há bastante tempo, e um supermercado aqui em São Paulo criou uma equipe para atender os idosos no supermercado. Então, essa equipe foi preparada, ela tinha um uniforme todo branco, né? Então, quando o casal de senhores chegavam no supermercado, esse pessoal já recepcionava, já pegava essa lista de compra, já ajudava esse casal a fazer a sua compra, ajudava a passar no caixa, e depois o casal de idoso deixava a compra lá, o supermercado embalava isso, colocava no transporte, ia entregar e, se tivesse permissão, guardava a compra. E isso foi lançado como um serviço assim, top de linha, para acertar em cheio. E foi um mega fracasso, né? Porque, sabe, chega um momento da vida de certas pessoas que ir fazer compra é uma boa parte daquilo que é interessante de fazer. E você não quer ajuda de ninguém. E você quer levar teus panfletinhos lá e comprar o tomate num lugar, o detergente em outro, né, e você não quer ajuda, né? E depois aí uma pessoa que vai levar isso para você, aí tem que conferir. Aí um não enxerga, o outro não escuta, aí como é que faz? Vira uma confusão. Então foi um fracasso absurdo, porque não era isso que as pessoas queriam, né? Eles Simples, esqueceram de combinar, né, né? com os Quiseram, usos. né? É aquela história de que você querer dar o vinho para a pessoa que você gosta, né? Espera. Se você quer dar o vinho para alguém, você tem que saber o vinho que a pessoa gosta, e aí você fazer daquele presente a possibilidade daquela pessoa ficar pensando, poxa, como é que ele sabe o que eu gosto, né? Já é maior que o presente, né? E você sabe que esse trabalho de escuta, eu É, acho que é o que mais falta a qualquer empreendedor na área. é, Você estava contando esse caso, me fez lembrar de um outro caso também muito interessante, de um outro projeto de um residencial sênior, que é isso. O incorporador tinha uma ideia do que ele achava que era que o sênior queria. E aí tinha um programa no edifício que tinha tudo dentro do edifício, assim, tinha supermercado, tinha cabeleireiro, tinha tudo, porque ele imaginava que ele estava facilitando a vida do morador. E aí eu virei para ele e falei: você já perguntou para eles se é isso que eles querem? Não, mas eu já. Eu falei: pergunta. Eu falei: pergunta, que eu quero ver se não vai ver uma observação. E eles fizeram isso. E uma das frases que vieram assim de escuta era assim: o quê? Cabeleireiro dentro do meu prédio? Mas a chance que eu tenho de sair de casa, eu espero. Eu espero com muita ansiedade o dia do salão de beleza, porque é o dia que eu vou sair, andar na rua, ver as pessoas, é a desculpa que eu tenho de sair de casa para encontrar com os meus amigos, não sei o que e tal, e agora nem isso eu vou poder fazer mais. né? Aí o outro fala assim: a coisa que eu mais gosto é sair no supermercado e escolher as minhas próprias coisas e ver o que tem de novidade lá, e encontrar com o cachorro do vizinho que está não sei o quê. E aí as pessoas vão contando coisas que acontecem no bairro e com a comunidade que faz parte dessa história, e que quando você tira isso dela,
você está matando. Você acha que você está facilitando, mas na realidade você está matando. Aging in place não é entregar tudo de bandeja para uma pessoa sentada numa poltrona. Não é. Não É é, com levar certeza. vida para ela, Aham, ou trazer ela para a vida. Quando, o ideal é trazer ela para a vida. uhum, Se não dá para trazer, aí sim a gente leva. aham. Assim, eu estava vendo num vídeo seu e com certeza corrobora com algumas coisas que a gente lê todo dia a respeito do potencial que tem a geração X, né? Os 50 a mais aí equivale a 42% do que é gasto no Brasil, né? É 1,8 trilhão, né, de reais. Então, você está nessa também porque é um mercado bacana, né? É um mercado que remunera, que tem oportunidades, não é isso? Ele é um mercado que tem muita oportunidade. Agora, é um mercado que ele não é para amadores, Uhum, porque o público o sênior sabe o que ele quer. exato. E o mais importante, ele sabe o que ele não quer. Uhum, Ele não aceita qualquer coisa. Mas tem muita coisa que ele quer que não existe ainda, que não é feito, que não é pensado para ele, ainda é pensado para as gerações mais novas, e ele tem uma outra forma de lidar. Não é que ele não quer o smartphone, ele adora o smartphone. Prova disso são os grupos de WhatsApp, todo, TikTok. A né? última pesquisa que saiu sobre os aplicativos mais usados pelos 60 mais, o TikTok está na frente do Instagram. Né? A Não. gente é assim, você tem que, se você quer trabalhar para o público sênior, você vai ter que deixar seus preconceitos para trás, você vai ter que abrir a sua cabeça, você vai ter que conversar com eles muito e ficar de olho nas pesquisas que saem o tempo inteiro, porque você vai ser surpreendido o tempo inteirinho. Mas é um mercado gigante, um mercado que tem dinheiro rolando, e não é à toa que as empresas estão de olho nesse mercado. É, O dinheiro está rolando. e que eu achei interessante que você disse é que 57% dos 50 a mais dizem que não tem produtos que os representem, né? Ou seja, que atendam às suas necessidades, né? Que sejam de acordo com aquilo que ele tem, que ele quer, né? E que a casa, a moradia, é 32%, né? Então, quer dizer, poxa, é um percentual e tanto, né? Tá na hora de mexer com esse negócio, né? Com E certeza a casa que meu pai morou é uma casa muito diferente daquela que eu quero morar e que eu moro, né? E que eu considero que seja conforto ou não, e assim por diante, não é isso? não, exatamente, as coisas estão mudando, mudando muito rápido. Você sabe que outro dia eu fui dar uma palestra numa empresa de funcionários jovens. Hum, Digo isso porque a média etária dos funcionários era 27 anos. 27. E aí eu fiz uma pergunta para eles que eu faço aqui para os nossos ouvintes também, se forem mais jovens, que é o seguinte: eu pedi para eles imaginarem a casa de um sênior, fazer uma caminhada assim, imaginar como é o guarda-roupa, como são os móveis, como são as coisas, e depois para eles imaginarem como a casa deles, quando eles forem sênior, será, como eles Hum, gostariam que fosse. E aí eu perguntei quem foi que pensou duas casas diferentes. Todo mundo levantou a mão. Falei, tá aí o erro. Porque vocês estão. Era uma empresa que pensava o mercado imobiliário. Eu falei, vocês estão com estereótipos na cabeça. E o sênior existe hoje, a necessidade existe hoje, e a casa dele hoje é diferente desse estereótipo que você está pensando. Está mais próxima da casa que você está pensando é, para você do que a casa como estereótipo. Enquanto a importância da gente ultrapassar as barreiras geracionais e trabalhar essa questão de conscientização das gerações mais jovens em relação a respeito e escuta das gerações mais velhas, é justamente a gente começar a quebrar esses estereótipos para que a gente consiga mudar o mundo hoje. hoje, Amanhã, é, hoje, a gente é atrasado, né? Então, é, assim, o mercado imobiliário
precisa quebrar o estereótipo hoje. É. O produto que está sendo lançado na semana que vem na Faria Lima está antiquado, Aham. atrasado. É. Eles não estão escutando o público deles, porque você vai ver quem é que pode comprar um imóvel de alto padrão. Quem é que É. está com esse dinheiro na carteira para investimento ou para morar? É. Provavelmente a chance de ser um jovem de 27 anos é pequena. É pequeno, é pequeno. Né? Inclusive, essa é uma questão muito sensível, assim, porque por erro nosso, eu faço meia-culpa, né? A nossa geração contou uma historinha para os nossos filhos, né? Que não, que ser é muito mais importante do que ter, né? E você não precisa ficar se prendendo a coisas que te imobilizam, né? Uma casa, um carro, e a gente acha bonito, né? Poxa, eles não têm carro, olha que legal, e eles não têm casa, olha que legal, mas é bacana você não ter uma casa se você tiver uma grana guardada para que você possa pagar um aluguel, independente de você estar ou não trabalhando. Porque se o teu aluguel depender diretamente daquilo que você ganha, é muito perigoso isso, né? Então, porque você vê na pandemia aumentou 38% a quantidade de pessoas que moram na rua e que não são miseráveis, que não são famílias que foram para a rua, que ficaram desempregadas e tiveram que ir para a rua. Você não acha, Beto, que isso também é um pouco essa questão da cultura do brasileiro que a gente não teve de vamos dizer que talvez a gente também não tenha ainda, da educação financeira, dessa questão de poupar para o futuro, de planejar o futuro. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas elas poupam para a aposentadoria, assim, para ter um estilo de vida na aposentadoria, não é só a aposentadoria para sobreviver, mas para ter um estilo de vida que elas gostariam quando pararem de trabalhar. O brasileiro não a cultura da poupança, né? Você acha? Eu acho que não, né? Talvez por sermos um país que nunca passou por uma grande guerra, uma grande fome, né? Uma grande crise econômica, etc. Nós temos assim uma certa, né? Não ligamos muito para uma possibilidade de você estar envolvido numa catástrofe, né? E de repente você perder tudo, né? E aí ter que se virar com nada, e isso é muito complicado. Ainda mais num país que o governo, né, olha para você e fala quem é você, né? Porque né, a gente, é que eu falo, a gente aqui no nosso país, nós não somos cidadãos, nós somos sócios de um clube, né? E a gente paga a mensalidade e aqueles caras que estão lá dominando este clube fazem o que eles querem, fazem as obras que eles querem, levam o dinheiro que eles querem e a gente não tem direito a nada. E qualquer coisa você toma uma suspensão, caçam tua carteirinha, você não pode ir mais na piscina, né? Então, eu acho sim que o brasileiro não tem esse viés de se preparar, de se resguardar, mas eu acho que é típico também dessa nova geração, né? Onde o ser ficou tão importante que o ter acabou ficando em segundo plano, mas calma, né? Então, o que eu tô achando legal é que nós, é o que você falou, a casa dos 50 a mais, ela tá muito mais perto da casa de 30 do que da casa do de 70. Porque nós estamos indo em socorro, né? Nós estamos indo, né, ajudar essa galera a falar, ei, calma aí, cara, não é assim não, se prepare, né? Faça uma poupança, se segura, né? Se cuida financeiramente, né? Porque a gente faz parte da nossa obrigação, né? A gente tem que pensar nesse aspecto também. Então, nós estamos indo em socorro, né? Muitas vezes somos rejeitados, né? Fazer o quê, né? O que está acontecendo é bastante disto, né?
A gente observa aí, por exemplo, nas empresas, nas startups, né? Que estão maravilhadas pela alavancagem exponencial que a tecnologia dão a essas pequenas empresas, que são pequenas no tamanho, mas têm um grande potencial. Só que como não são muito bons em gestão, né, porque não aprenderam a gestão, qualquer probleminha a coisa desanda, né? Então nós estamos tentando ir em socorro, né? O nosso primeiro palestrante aqui, o primeiro convidado foi o Salib, né? Que é um mestre da gestão, né? Da HSM, e ele falou: olha, nós estamos andando no Brasil inteiro para ensinar gestão para esta galera que acha que só alavancagem tecnológica, né, e ter uma ideia que ninguém teve é o suficiente para manter. Peraí, e no momento em que tem uma crise, e no momento em que você tem uma reversão de expectativa, como é que fica isso? Joga tudo fora, começa de novo, né? Tem É uma coisa complicado. que o sênior tem que eu acho muito legal, que é essa questão da experiência de vida, de já ter passado por várias situações e reveses mundiais, que você começou falando sobre É, marcos, né, que a gente passa, já viu muita coisa acontecer. Ele tem uma certa segurança emocional, uma tranquilidade emocional para se adaptar. Às vezes a gente fala que o sênior tem dificuldade de adaptação, e eu muitas vezes, na prática, vejo o contrário. Eu vejo, obviamente, pessoas que têm dificuldade de adaptar, sim, mas eu vejo muitas pessoas que têm uma facilidade de adaptação justamente porque a vida ensinou que ou ele se adapta ou é, morre, né? né? Assim, ou ele sofre, na realidade, morre, estou sendo É, drástica, né? Ou ele sofre. E isso vale muito para a questão empresarial, que às vezes as novas gerações elas são muito imediatistas. é, Falta, às vezes, um pouco dessa tranquilidade para enfrentar esses reveses exato, que, né? Então, por que isso que acontecem, né? Que faz parte da vida, né? faz parte da vida. Nem toda startup vai ser um Facebook da vida que começou com um cara dentro de um dormitório de faculdade, estourou e o cara virou bilho-trilhardário, né? Né? Então, pera lá, né? Você pega lá as 10 companhias mais importantes do mundo, você tem lá o nosso amigo Zuckerberg lá no meio como intruso ali, né? A maioria das empresas são centenárias, são empresas que têm uma estrutura, que têm uma história e etc e tal. Mas voltando para a geroarquitetura, eu fiquei interessado num projeto que você chamou de ILPI. O que é isto e se isso é uma iniciativa pública ou privada? É uma nova nomenclatura que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, então ILPI. Ah, É um nome, legislação mesmo, federal, foi uhum. um novo nome dado justamente para substituir asilos. Ah, tá. A grande diferença da legislação que ela mudou para instituições é que agora, pela legislação, você é obrigado a oferecer não só um teto, você tem que oferecer atividades físicas, atividades de estímulos físicos, cognitivos, sociais, precisa ter participação social, você precisa ter várias outras coisas justamente para trazer vida mesmo. Veio muito com o conceito da OMS de envelhecimento ativo, né, que tem aqueles pilares que antes as pessoas ficavam muito focadas só em saúde, mas saúde focada em doença. Quando a OMS ampliou o conceito de saúde, Hum, saúde era muito mais do que a ausência de doença, sim. isso acabou ampliando para outros. Aí quando ela veio que além da saúde tinha que ter participação social, precisava ter segurança, né? E precisava ter o aprendizado ao longo da vida, as instituições de longa permanência agora precisam oferecer os pilares do envelhecimento ativo também.
Isso E já é isso é lei. muito benéfico, já é lei, já é É. lei. Aham. E agora, você falou de política pública e a gente precisa avançar muito, por isso que aí a gente faz parte de alguns grupos para tentar avançar nesse ponto, porque a gente tem uma legislação que ela ainda é muito generalista. Então, você tem uma legislação para instituição de longa permanência e tem um peso grande para RH de profissionais que você precisa ter em função de morador. Então, por isso não fica barato a pergunta que você falou, porque Hum. pela legislação você precisa cumprir uma série de funcionários ali dentro para possibilitar todas essas atividades que você precisa ter. E aí depois você tem um residencial que não te obriga a nada. E aí te Uhum. exime também de qualquer responsabilidade. Então, a gente precisa evoluir em termos de legislação para a gente ter meio termo em termos de suporte a essa nossa longevidade na moradia. Então, se você vai atender em casa, o que você precisa? Porque a gente fala de moradia institucional, que é a ILPI, mas a realidade prática do brasileiro é o aging place. Então, o que Uhum. que a legislação pode fazer para proteger as pessoas que querem continuar morando na casa delas e querem ter esse suporte? Na cidade de São Paulo, existe um programa que chama PAD e PAI, que é um programa de atendimento domiciliar ao idoso, PAD, Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, do governo, que ele leva, então, esse suporte à casa das pessoas, e ele faz tanto uma análise ambiental dessa moradia, de adaptações que ele precisa fazer, e leva esses profissionais e orienta profissionais para que eles atendam em casa esse idoso. Agora, isso precisa ser expandido, né? É. Esse programa de São Paulo, ele não atende nem a 100 idosos. Nossa, São Paulo, meu Deus. Paulo, né? Nas outras cidades nem existe isso. É. Né? Aí as prefeituras, elas tentam fazer programas para atendimento domiciliar, que é muito mais barato, inclusive, para Uhum. o governo do que criar toda uma estrutura física, um prédio com gente trabalhando, não sei o que tal. Eu acho que falta um pouco de visão, sabe, a longo prazo. É. Fora que a fiscalização né, é quase que inexistente, né? Com essa questão aí, Inexistente e dúbia. né? Sabe por quê? Porque Hum. a Anvisa, que é o órgão que fiscaliza essas instituições, Ah, é a ela Anvisa? tem Anvisa, Hum. ela tem a legislação na esfera federal. Aí tem uma outra legislação que o governo estadual pode desenvolver e outra legislação que a prefeitura, na esfera municipal, pode desenvolver. Então, quando você vai abrir uma instituição, por exemplo, você tem que respeitar as três esferas. Então, o que a Anvisa ela exige em Belo Horizonte é completamente diferente do que é exigido no Rio, do que é completamente diferente do exigido em São Paulo, ou na Bahia, ou em Manaus. Isso dificulta o trabalho. É, a gente, por exemplo, eu faço parte de uma organização que chama Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência, que tem mais de 300 donos de instituições no Brasil inteiro. Uhum. Gente, você vê as disparidades, tanto de realidade de instituições, quanto de fiscalizações. Uhum. Gente que exige um mundo e gente que não exige nada. Sabe? A Uhum. gente precisa regulamentar melhor isso. Acho que a palavra é essa, né? Porque criar a lei é uma coisa, agora regulamentar que é colocar isso em prática de É, forma viável, né, e factível, né? É outra história, né? E aí a gente observa assim que, puxa, com esse negócio de streaming, né? E hoje você tem muitas oportunidades de assistir documentários, né? Eu não sei se você assistiu lá o documentário da Boate Kiss. não tive coragem ainda. Aquilo é apavorante, sabe? Assim, machuca profundamente, né? Como houve ali uma falha absurda,
né, de fiscalização, de aprovação né, e o que aconteceu até agora? Nada, né? Então, imagina se a gente começa a ampliar isso para essas questões relacionadas à longevidade e tal, e, entre aspas, não são prioridades, né? Que a prioridade seria não ter 1.000 pessoas lá, porque lá não cabia 1.000 pessoas, né? Era terem fiscalizado que aqueles extintores precisavam estar funcionando, que aquele revestimento não era o apropriado, que são coisas assim elementares, né? Se nem isso nós temos, né? Então, Roberto, mas sabe o que eu acho também, quando a gente fala de longevidade? Essa visão ainda de que velho é o outro. Velho é o outro. De que as pessoas não se colocam dentro dessa realidade, elas acham que nunca vão envelhecer. Porque se você for pegar lá o nosso congresso e pegar a média de idade ali, e pegar as pessoas que realmente têm poder de fazer diferença, acima de 60. Ou acima de 50. Né? E por que não fazem? Nova geração. Porque ele não é velho. Né? Ele não é velho. E ele é uma pessoa que tem dinheiro. Que se ele ficar velho, eu já escutei gente de 80 anos falando que não é velho. Porque eu entendo, velho é uma palavra que carrega muito pesada, carrega um monte de coisa junto. Mas quem tem dinheiro tem dificuldade de entender os desafios do envelhecimento de quem não tem. Então, quando vem essas discussões sobre aposentadoria, vamos subir a régua, a gente está vivendo mais, 60 anos não é velho mais, agora vamos subir para 75, vamos subir para 65. Só que se você pega, dou exemplos da cidade de São Paulo, porque a gente tem mais pesquisa da cidade de São Paulo, né? Mas se você pega a diferença de expectativa de vida de quem mora no Alto de Pinheiros e de quem mora no bairro ali de São Gabriel, que dá 17 anos de diferença. Então, uma pessoa de 60 anos da Zona Sul, da extrema Zona Sul, para uma pessoa que está ali na Zona Oeste de 60 anos, não é a mesma realidade. Não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma pessoa. Né? Quem tem 70 com dinheiro é muito diferente de quem tem 70 sem dinheiro, porque as pessoas esquecem que o longeviver ele é uma história contada ao longo da vida, ela é uma consequência, né? De alimentação, educação, trabalho, condições de vida, um monte de coisa. Então, cuidado quando a gente fala sobre vamos subir a régua do envelhecer, porque isso tem impacto em política pública. E aí a gente vai deixando cada vez mais difícil a gente ter novas soluções de moradia, novas soluções de acessibilidade, novas soluções de atendimento à saúde. E aí você tocando nesse assunto, me ocorreu aqui que talvez a questão então seja diferente, não é ter uma legislação mais ampla, que seja mais assim fácil de ser enxergada e aplicada por todos, mas ter uma legislação descentralizada, né? E aí cada área cuida da sua realidade dentro das suas expectativas e dentro das suas necessidades, né? Porque o que você falou agora aí é uma verdade. Você pega um cara de 60 anos e coloca ele nas 4 regiões de São Paulo, só para ter um exemplo, né? São caras completamente diferentes, né? São caras com expectativa de longeviver, gostei desse verbo, né? Completamente diferente. E não é só em estilo, não é só em moda, não é só em questão do básico mesmo, né? Do básico mesmo. Então, talvez a questão seja descentralizar, porque aí quando você descentraliza, chama mais a atenção, né? E aí você fala, vamos lá, olha aqui, ó, esse cara de 60 aqui, o que ele está enfrentando.
né? Não é fácil, né? Não é brincadeira. E do jeito que as coisas estão indo, com a irresponsabilidade que o longe viver está sendo tratado, a tendência é dessa régua descer muito. E desses caras de 60 anos ficarem mais parecidos pela régua mais baixa, né? Aí você entra no sobreviver. É, e né, ou sei lá, ou outra palavra, vai ter que inventar outra palavra, né? Porque sobreviver eu até acho bonito, né? Que você sobrevive, né? Então você amplia essa Vive questão do, além, né? do viver, você vive além, né? O longe é viver. Tem que inventar uma outra palavra, porque é você conseguir viver sem condições, né? E ontem, no episódio, nós gravamos um episódio semana passada, que foi ao ar hoje, com meu amigo Cláudio Tomanini, né? E ele fala assim, ele estava falando do livro do Carlos Ferreirinha, de moda, que chama O Paladar Não Retrocede. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro. É Não, muito, mas eu adorei o nome. muito interessante. Serve para um bocado de coisa. O paladar não retrocede. E você pegar uma pessoa de 70 anos e fazer ela retroceder na vida é muito doloroso, né? É desumano. Porque eu disse isso outro dia e volto a repetir aqui. A criança trata da questão do miserável como um jogo de brincar, às vezes. Sabe, eu ponho lá uns palitinhos no chuchu e brinco de cavalinho e vou em frente, sabe? E tal, tem um córrego aberto no meio na porta da minha casa, eu faço um barquinho com palito. Agora, você transportar isso lá pro 50, 60 a mais, essa pessoa está muito mais vulnerável. Não tem mais graça, né? Porque o paladar não retrocede. Peraí, né? Pera lá. E às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você está falando de moradia para pessoas idosas e você está falando com pessoas de 50 anos, elas são muito jovens para falar sobre isso. E uma coisa que é muito interessante é que normalmente o que eu tenho visto na prática, e as pesquisas têm corroborado com isso, é que aos 50 anos é quando, a partir dos 40, isso já tem começado a acontecer, é quando a gente acorda que isso vai acontecer com a gente. Porque aos 50 você está cuidando ou começando a cuidar dos pais de 80. Então, você começa uma realidade ela começa a se aproximar da sua realidade. Uma coisa que era velha, a outra começa a ficar mais próximo. E aí eu tive isso com os meus pais, e imediatamente quando eu vi a realidade deles, eu comecei a pensar a minha. E é uma etapa de vida que a gente começa a falar de planejamento. Eu não estou falando que você, aos 50, precisa ter uma casa adaptada com barra de apoio, com isso. Não, eu estou falando que se você começar a ficar atento ao seu processo de envelhecimento aos 50, quando você começar a ter problema na sua casa, você já vai começar a fazer as adaptações. Porque aí a chance dessa casa ficar adequada nos seus 80, você não vai nem perceber essas mudanças ao longo da vida. Agora, se você não fizer isso ao longo, não é aos 50, ao longo dessa sua jornada, estou falando de jornada de 30 anos, tá? Até você chegar aos 80, o que vai acontecer é que você vai começar a ter acidente na sua casa aos 60, aos 70, aos 80. Esses acidentes na sua casa vão te limitar a vida cada vez mais, atrasar a sua vida cada vez mais, e aí sim, você vai ter que entrar para fazer uma adaptação radical na sua casa aos 80, que vai ser extremamente traumático para você, que mora lá aos 80 e vê um monte de coisa sendo adaptada, e aonde você muitas vezes não tem o poder, a autonomia de decisão e palavra. Então, se você quer ser dono da sua vida, comece a pensar na sua moradia a partir de agora, aos 50 anos de idade. Eu digo o seguinte, você faz 20 anos, mais 5 não faz diferença. Depois mais 5 não faz diferença. Mais 5 não faz diferença.
Mas aí quando você faz 50, a cada 5 anos faz uma grande diferença, né? Então, de limitação, né? De repente, sabe? Nem comer muito, mas você pode, porque a digestão já é diferente, né? Nem tomar muita cerveja mais, né? Que, putz, era tão gostoso, né? Você, pô, não posso nem ficar, vamos, entre aspas, bêbado em casa. Não, porque a ressaca depois dos 50, putz, meu, dá um trabalho danado, né? Até você se consertar, Gente, já dura vai lá. 2 dias no mínimo, a ressaca dura. Né? Então, perder uma noite nem pensar. Então, Né? você tem toda a razão. E depois dos 50, a vida fica muito mais difícil em termos assim de acesso, porque o convênio médico já é muito mais caro, né? E aí você consegue fazer um convênio médico, puxa vida, conseguir. Aí vem a surpresa da letrinha pequena do convênio médico. Então, quer dizer, tudo depois dos 50 fica meio problemático, né? Então, né, então você tem toda a razão, a gente tem que começar a partir dos 50, sim, pensar nesse aspecto, né? E é muito bom que você possa olhar para os teus pais e poder vê-los vivos, né? Eu não tenho essa Agora sorte, não tenho essa sorte de, eles se foram, enfim. Mas a gente começa a observá-los e aí fala, putz, eu vou chegar lá. Mas, né, e a partir dos 50 mesmo. Então, nós estamos no momento certo, sim, de tocar nesse assunto, de falar desse assunto, porque uma moradia que seja, assim, adaptada para os próximos 30 anos é fundamental, né? É fundamental. Que é mais ou menos por aí, né? Se a gente viver mais 30 saudável, né? Uma bênção, né? Vamos ajoelhados lá, né? exatamente, a Agradecendo por moradia ideal para o sênior é a moradia que é adaptável ao longo desse processo. que Essa é a acompanha moradia esse ideal. longe viver, né? Acompanha esse projeto. Você já pensou como é que vai ser a sua casa quando você tiver uns Pois é, 80? não pensei. Você já fez alguma mudança na sua casa porque você envelheceu, assim, porque está envelhecendo? Você já chegou a fazer alguma mudança Eu evito alguns caminhos, viu? na sua casa? É, é. Eu não gosto de ir pro lado da Eu lavanderia lá, porque o negócio lá é meio escorregadio, meio, meio né? escorregadio. Meio Eu pus assim. fita antiderrapante no meu box. É. Já pus, porque Cê- eu quase tomei um tombo outro dia, escorreguei, que eu é. assustei. Eu falei, gente, eu ia bater a cabeça aqui. Aí eu fui, corri, comprei uma fita antiderrapante. Esses dias eu pensei nisso também, que o meu banheiro lá, a porta do box é de vidro e tal. Quer dizer, um escorregão no box é altamente mortal, né? Porque Você sabe, vou contar mais um caso, pode, que opa. uma das coisas que eu sinto falta são produtos de design bacana para o Longeviver. É. E aí, nessa luta, eu desenhei, junto com uma outra designer, uma barra de apoio com acessórios descolada. Ah, é? Hum. E, e aí vai lançar esse ano. Mas, assim, 3 anos entre o desenho e conseguir efetivamente colocar no mercado, entre negociações e tal, não sei o quê. E é uma coisa que eu queria Dá pra dar colocar. um Eu spoilerzinho? queria. Como é que ela é? Hã? Dá pra dar um spoilerzinho como é que ela é? Ela é uma barra que ela tem uns acessórios juntos para facilitar. Ah, Ela não é simplesmente a barra. Então, você tem barra que você tem como pendurar a escova, a bucha, shampoo, toalha. É uma barra que ela tem uma cara bacana para colocar no corredor, por exemplo, de casa. Você pôr no quarto, você colocar perto da porta e pendurar a bolsa. A gente pensou numa barra que saísse do banheiro. ah, É, que não fosse uma peça, porque esse é um dos problemas, dos estereótipos e dos estigmas que os objetos carregam, né? E é. eu queria colocar uma barra de apoio no meu banheiro,
do lado do vaso sanitário para ajudar a levantar e para apoiar meu celular. É outra coisa que a gente precisa. Ela vai ter uma bandejinha que você vai conseguir colocar as coisas em cima, é, e você Olha vai que da conseguir hora, colocar um show. monte de outras coisas. E essa é uma dificuldade que eu acho que a gente tem, que é assim, quando eu penso em fazer adaptação na minha casa aos poucos, eu não quero objetos feiosos É e, lógico, né? né, O ninguém paladar quer. não retrocede, não, não é? Não, Não, eu não quero colocar aquela barra de inox ou branca que parece de hospital dentro do meu banheiro. Não quero, quero colocar. Ela vai ser preta, né? aí vai ser bacana. E você Então sai. e essa fita que você colocou no box é aquela amarela lá que parece escadaria de shopping, não, né? Não, menino, então essa é legal. É uma fita, ela é da 3M, Aham, ela é específica para você colocar dentro do box, ela é transparente, então você pode colocar em cima de qualquer superfície que não fica feio, porque comigo é assim, se for feioso eu não vou querer colocar, não. Então, essa eu procurei, ela é transparente para área molhada, dentro de aham, box. aham. E aí você só tem que ler, aí para quem estiver ouvindo, ler direitinho as instruções, porque você não pode passar a fita por cima do rejunte, tá? Senão a água passa Entra assim, ela embaixo. descola. Tá, Mas ela é transparente. show. O visual, a estética do seu banheiro fica a mesma, não muda Ah, nada. ótimo, né? Porque senão vira um É, estacionamento, uma escadaria de shopping, é, ali, aquela coisa horrível, né? é. Parece que morreu Exatamente. alguém, né? Você põe aquela fita da polícia, né? Interditado, uma coisa. Para, né? Não Ó, dá. agora, como é que surgiu essa fita transparente para dentro de box? Porque provavelmente alguém bateu lá na 3M e falou: "Oh, você tem uma fita muito legal para colocar lá no pé da escada, só que ela é horrorosa e eu não quero colocar dentro do banheiro. Não quero colocar a fita preta, não quero colocar uma fita zebrada dentro da minha casa ou dentro de onde quer que eu vá usar, do meu hotel." Alguém bateu lá Hum. na porta, ela não resolveu. É. A demanda bateu para ela. Por isso que eu Aham. falo com todo mundo. A gente precisa reclamar, a gente precisa pedir, a gente precisa falar. Não tem uma poltrona Hum. legal para eu colocar na minha sala de estar. Não E tem uma cama legal para eu pôr no meu quarto. não tem. Precisa reclamar. A gente precisa reclamar. Reclamar, né? É É. verdade, você tem Igual razão. você está falando, não tem um plano de saúde que atenda o problema que eu enfrento nessa fase de idade que eu estou passando. Quero que Não é? tenha. Porque aí o do jovem é amplo, total e restrito, mas ele vai pôr implante? Não. O Não. cara, não é? Então é uma Ele coisa nem vai no assim. médico, vai passar um ano sem passar por um É, médico. é coisa de Brasil. Eu queria te fazer algumas perguntas assim, daquelas de queima-roupa aqui, de não sei como, né, para você responder. Medo. Envelhecer é uma bênção ou uma maldição? Eu acho que não é uma coisa nem outra, sabia? Eu nem Hum, acho que é essa coisa pessimista e horrorosa que as pessoas falam, mas também eu não tenho a ilusão de que seja uma coisa deliciosa e maravilhosa. Mas eu sou otimista. Eu acho aham, que envelhecer é legal. Eu acho que envelhecer é legal. E eu vou te falar que não é opinião minha, não. É a opinião das pessoas que eu converso que estão lá na frente e elas têm mais coisas positivas a dizer do que negativas. Uma coisa uhum. não atrapalha a outra, mas eu acho que a balança para o positivo ainda está ganhando. Tá ganhando ainda, Ainda né? está ganhando. Viver ainda é um grande barato, né? Ainda é. Ainda Né? é. Sabendo aproveitar cada momento com as suas particularidades. Você tá indo pro É. lado da bênção, né? Eu estou Que indo para o lado da que benção. é um negócio meio histórico, né? Assim, né? Bom filho vive até 100 anos, né? Aí você pega lá textos de algumas religiões, né? Antigamente, quando o homem era mais próximo de Deus, ele vivia 300 anos. Aí ele foi se afastando, aí Deus falou, não, 100 anos, só que senão você acaba com tudo, né? Então, 100 anos para você é o limite, né? Então aí entrou nessa questão, é maldição ou é bênção, né? Eu também acho que é bênção, né? Mas a gente precisa, assim, intergeracionalmente se unir para que isso possa se tornar uma realidade. Que isso não Uhum. se torna realidade, assim, num passe de mágica, né? É, Não.
Se a gente junto pensar nisso, o mais novo pensando que vai chegar lá, e aqui no Brasil você tá me atrapalhando, o cara não tem o que fazer em casa, veio pagar a conta, tá aí atrapalhando, né? Então nós precisamos A gente transformar, ainda tem uma visão muito negativa, né? precisa transformar isso em bênção, né? E isso só se transforma em bênção fazendo integração. Eu não acredito em velhinho indo na Paulista lá, o cinquentão unido jamais será vencido e querer trazer isso para uma briga isolada. Acho que a gente precisa esparramar isso, fazer uma integração, né? Isso já virá desde a educação da criança, esta historinha que a gente vai contar, Uhum. quando a criança está alienada ao adulto, já é uma historinha que conta que um dia você vai chegar lá e vai precisar respeitar, que vai chegar a tua vez e tudo mais, né? Mas tá aí, eu Uhum. também acho que essa questão de envelhecer é uma bênção, sim, né? O curso de gerontologia, você está dando aula no curso, dá aula no curso do Einstein, é isso, né? Quem tem se interessado por isso é mais na área da saúde mesmo, embora não seja uma especialidade médica, que aí é geriatria, né? Mas é gente da saúde, quem é que está interessado nesse assunto? E daí a gente já tira uma temperatura, né? Eu vou te falar da construção, como eu tenho percebido as coisas mudarem, assim. Quando eu fiz pós-graduação em gerontologia, eu era a única arquiteta da turma. Certo. O resto era todo mundo da área da saúde. E eu fiz porque não tinha um outro curso para fazer para entender envelhecimento que não fosse ele. A disciplina de arquitetura dentro da pós-graduação, ela tinha 45 minutos de duração. Aham. Hoje em dia, eu dou aula nessa disciplina, nesse curso do Einstein, e a minha aula ela tem 4 horas de duração. Show. Aí, a gerontologia ela tem essa visão mais ampla do envelhecimento, né? Justamente porque essa visão biopsicossocial. Aí depois eu fui convidada pelo Sírio-Libanês e aí agora eu dou aula na pós-graduação de geriatria, Ah, que tá. não existia falando de arquitetura dentro da pós-graduação de geriatria. Então Legal. hoje em dia eu já dou uma aula lá de 1 hora e meia falando especificamente sobre a arquitetura e o envelhecimento em geriatria. É, Depois disso, isso vou dando e a gente vai mexendo, vai melhorando, o interesse vem ampliando. E aí começaram a vir pessoas falando, não, a gente precisa começar a ter aula sobre geroarquitetura mesmo. Aí eu montei um curso de geroarquitetura. Legal. Pra... E aí quem é que assiste? Porque eu estava presa na área da saúde. Aham. E a gente não está falando só de É, doença, né? Nossa né? luta aqui é para sair disso. Então, agora, nas aulas do curso de Geroarquitetura, eu dou para arquiteto, quem é o tem um pouco de tudo, tá? Mas o principal são os arquitetos, designers de interiores, e incorporadores, investidores que querem projetar na área do envelhecimento. Eu falar isso há 5 anos atrás não conseguia, Beto. Hoje em dia, a procura por um curso desse tem sido cada vez maior. E isso, para mim, é um reflexo do interesse aumentando. Claro. Aí, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, ó a propaganda, gente, Tim, Instagram, tim, tim. TikTok, Flávia Ranieri, tim, 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 tim. Percebe como até o próprio discurso vai mudando, porque ele vai mudando em cima das demandas que eu vou recebendo. Então, vai sair um curso agora que é como vender projetos para os 60 mais. Para Certo. arquitetos, design de interiores. Por quê? Por causa disso que a gente conversou. As pessoas acham que conhecem os 60 mais. Quando Hum. a gente dá o curso de como vender para os 60 mais, a primeira coisa que a gente fala é escute os 60 mais. Né? Porque você não está se comunicando direito. Ou você está vendendo a imagem do idoso frágil sentado numa cadeira de rodas deprimido na frente da janela, ou do idoso pulando de paraquedas ou andando de skate. E Né? aí, a grande realidade das gerações que está ali no meio não se veem representadas no seu marketing. É. Quando é que a gente ia falar de vendas e marketing para projeto de arquitetura
Eu fiquei muito surpresa. Esse curso saiu de uma pesquisa que eu fiz, e eu achei que o pessoal ia falar como eu quero um curso sobre como aplicar a norma de acessibilidade. Eu quero um curso. Aham, Não, aham. não. Quase que na totalidade dos seus alunos e de interessados é iniciativa privada, né? Pública você não percebe ainda nada, Público não. nada, né? Eu, às vezes, sou convidada, eu sou muito convidada para dar aula na pós-graduação de gerontologia da USP. Aham, É, e eles, o pessoal da USP, os professores da USP, estão fazendo um trabalho muito é forte o na da arquitetura e do envelhecimento. Tem professores fantásticos, eles estão, assim, professores sensacionais, e tem um curso de gerontologia, de graduação de gerontologia da USP. Tem uma professora, que é a Maria Luísa Bestetti, fazer propaganda dela, que é arquiteta, e dá uma putz aula, já que você falou que a gente pode falar palavrão, que assim, ela pode, dá uma super aula, ela tem dado, sendo orientadora de vários estudantes na área de arquitetura e do envelhecimento, de mestrado, de doutorado. Ela, às vezes, pessoas falam assim, Flávia, você é pioneira. Cara, sou pioneira no mercado imobiliário ali, porque tem um monte de profissional bacana trabalhando que eles suam a camisa. E tem feito trabalhos muito legais, assim. É que a gente está numa época de construção, né, Beto? A gente está falando de é, educação. é. É Que difícil. bom, mas é muito bom saber disso, porque é sinal que as coisas estão melhores, né? Estão Não, estão evoluindo, melhores, eu estou né? muito otimista. Tô Né? evoluindo. Estão evoluindo. Tudo bem, tá? Inicialmente um viés comercial, muito mais do que humanitário, né? Mas você não E concorda? vou dar mais um exemplo. Ah, Só então, para dar mais um exemplo de público, essa própria frente nacional que eu falei, de instituições de longa permanência, ela é uma ONG, né? Ela é não governamental. Não é privado, nem uhum, filantrópica, ela é uma ONG, e lá eu estou no departamento de ambiência, aham, são de ambientes, que é para estudar especificamente os ambientes e o impacto dos ambientes em instituições para pessoas idosas no Brasil. Isso não tinha também, existia. certo. Então, é evolução. Nós sempre falar, Beto, nós sempre falar. É É, isso que você está fazendo aqui hoje, sabe? é, Nós temos que pôr a boca no trombone. é. Se bem que eu tenho uma opinião assim um pouco meio radical a respeito dessa questão do como é que você chama mesmo de instituição de longa De longa permanência, permanência. para não falar o nome asilo que é feio, né? É. Eu não Porque gosto de instituição também, não. hã? Eu Oi? não gosto da palavra instituição também, não, porque ela também é É, pesada. pois é. Porque a minha mãe, ela era a única mulher, filha, né? A única filha entre os irmãos dela. E quando meus avós precisaram, eles vieram morar com a gente, né? E meu avô dizia: quem tem filha não morre em asilo, né? Porque a filha geralmente cuida do pai e da mãe, né? E meus pais não tiveram filhas, né? Somos três homens, mas assim, minha mãe faleceu, meu pai ficou sozinho, eu estava morando em Fortaleza, meu irmão mais velho morando em Ribeirão Preto e meu irmão do meio morando em Blumenau. E minha mãe faleceu e meu pai foi entristecendo, entristecendo e falou, e meu pai, assim, descendente de italiano, né, e daqueles italianos dramáticos, né, e falou assim: quando você vier a próxima vez, você vai tentar abrir a porta e não vai abrir. Falei: por quê? Porque eu vou estar morto atrás da porta, aquela coisa dramática. É bem dramático. Né? Aí eu digo: pô, a gente, putz, eu fiz coisa errada, putz, a gente faz, né, na vida. Eu falei: mas deixar meu pai morrer de tristeza eu não posso, né? Eu larguei tudo lá em Fortaleza e vim para São Paulo. E a gente conseguiu viver 2 anos maravilhosos juntos. E aí ele infartou
mas infartou na oficininha dele de marcenaria e foi levado para casa, sentou no sofá, falou, vou morrer, morreu, né? Então, para mim, uma morte linda, assim, né? Uma coisa, assim. Então, essa questão de colocar o idoso numa instituição, para mim, é a coisa mais desumana que uma família pode fazer. Porque, assim, sabe? Tinha uma senhorinha que morava do lado de casa e ela, acho que a senhorinha mais velha da rua. E toda vez que eu tirar o carro da garagem, ela dizia pra mim, oi, tudo bem, tudo bom? E a senhora, como é que tá? Eu tô esperando morrer, mas acordei de novo, né? Então, já que Deus me deu mais um dia, então vou vivendo, mas o que eu queria mesmo era morrer, né? Assim, né? E eu ficava ouvindo aquilo, será que ela quer morrer mesmo? Aí os filhos colocaram ela no asilo. E ela me contou, me colocar no asilo vai ser a minha morte, eu não quero ir pro asilo. Então você percebe, alguém que queria todo dia morrer, não quer ir pro asilo nem para morrer. Porque, cara, Então, sabe, então eu queria que você falasse disso, dessa... eu acho que a hum, gente. Eu não sou tão radical. Eu acho que hum, tem várias formas de olhar, ah, né? É, eu acho que tem as pessoas que não têm alternativa, sim, não tem tá, filho, não tem família, ela vai ter que ir para uma instituição porque não tem alternativa. tá E certo, para isso a gente precisa batalhar para que esses lugares não sejam lugares que a gente não queira ir certo, para morrer, né, né? Então, como é que uma instituição de longa permanência tem que ser para que ela seja legal e eu queira ir para lá? né, Essa é uma batalha que a gente precisa ter. Tem uma outra questão também. Existem alguns cenários específicos onde manter o idoso em casa é hum, mais prejudicial para ele do que levar para uma instituição. Quais casos? Por exemplo, em casos de demência, certo, é, casos de, de- em casos de demência é muito difícil para a família, é um peso assim para o cuidador, digamos assim, lidar com a demência avançada em casa. Então, às vezes, a família não tem condição psicológica de lidar com isso. E aí, então, como é que esse lugar precisa ser para que ele seja digno e bacana, mesmo para quem tem demência? No Brasil, esse assunto nem é trazido à né, tona. é, Lá fora existem locais especializados nisso, super bacanas, que tem pequenas cidades onde a pessoa com demência, você tem um supermercado que você pode ir e a equipe é toda preparada, você hum. pode fazer o que você quiser, você tem um monte de coisas, de estratégias arquitetônicas de serviço para pessoas com É. demência, isso a gente nem falou. Até eu queria te Quando às contar vezes. essa questão da demência, que a minha avó teve Alzheimer, né? E aí, ela chamava de Alfredo, porque era o irmão mais novo dela. A minha mãe era Aninha, que era a irmã mais velha dela. E o meu avô tinha que esperar ela ir pro quarto primeiro, para pegar no sono, para depois ele ir deitar. Porque se ele fosse antes, a minha avó corria lá para minha mãe e falava: Aninha, tem um homem na minha cama. E o meu avô, aqueles italianos, ainda do sul da Itália, né? Bravo toda a vida. Aí, mas depois de 60 anos de casado, essa mulher não me conhece mais. Foi difícil, mas sabe, a gente segura a onda e a gente lutou É, e ela ficou e era o Alfredo, a não, Aninha e o estranho e a gente tá. Mas tem casos que mas realmente a gente não pode balizar a generalizar, nossa tá? realidade com a dos É, outros, né? é, E tem casos também onde precisa de muito suporte à saúde, que às vezes é é, muito difícil atender em casa. E tem uma outra realidade também, que às vezes a gente fala, não é digno, né, levar para uma instituição de longa permanência. Aí a gente fala assim, tá bom, qual é a vida que a pessoa está tendo em casa, na casa de um filho?
Porque, às vezes, se a pessoa ela passa um dia inteiro sentada numa poltrona, vendo uma TV completamente isolada, sem ter nenhuma participação social, sem encontrar com amigo, Verdade. ignorada pelos familiares, Tá sendo torturado ali, né? a vida dela é levantar, tomar café, assistir TV, dormir, ao invés de uma realidade que ela possa ter numa instituição, onde ela vai fazer novos amigos, vai ter outras atividades, a gente precisa analisar qual é a realidade que ela está vivendo. Concordo. Isso, às vezes ela vai ter uma vida mais legal numa instituição, não É. acho que é a realidade e não acho que deva ser a solução para todos. Eu acho que tem que ter vários tipos de soluções, Aham, aham. justamente para a gente poder escolher qual é a mais legal. É. Inclusive, de eu trazer o suporte para a minha casa, caso eu não esteja dando conta de dar assistência, Aham. né? Entendo. Como é que eu posso, então, dar uma assistência melhor, mais confortável? Eu acho que o importante é a pessoa ser feliz. Uhum. Esse O longe sênior ser viver feliz. tem um É, componente da felicidade que é a questão lá do é, paladar que não retrocede. Precisa continuar a ser bacana, gostoso, né? e ele precisa ser escutado, sabe, Beto? Igual o caso que você contou. Se a pessoa não quer ir para uma instituição, ela não quer ir, ela tem todo o direito de não ir, você não pode obrigar ela a ir, Né? né? Então, vamos tentar encontrar uma outra alternativa. É, Tem que ter esse trabalho de escuta que muitas vezes não tem, ela precisa ter voz. Filho, é, às vezes, tem muita mania de impor opinião sobre a opinião dos pais só porque envelheceu. São dos né? maiores erros que existe. Em É, termos de moradia, a primeira coisa que eu falo, você já conversou com seu pai sobre essa mudança, essa adaptação que você quer fazer na casa dele? é, Pai é internado, sei lá por quê, vou fazer uma adaptação quando ele voltar, tá tudo mudado. Gente, isso é é. pecado, não, não Não, desculpa. E acho que então, é caso a caso, sabe, Beto? eu peguei, eu também tenho um exemplo do meu pai, eu peguei ele triste, eu falei, caramba, eu vim de Fortaleza pra cá, pra gente viver uma vida feliz e tal, você tá triste aí no canto? Ele falou, é que eu tô com medo. Eu falei, do quê? Ah, você é novo, você daqui a pouco vai arrumar uma mulher aí, vai me botar pra fora. Eu falei, imagina, jamais. Eu prometo pra você que já, ele me abraçou e chorou. Então sabe, cara, isso é muito, 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 muito sério, né? Então, quer dizer, é um assunto extremamente profundo, né? Que a gente deveria dar mais atenção, falar mais sobre isso, dar mais relevância a essa questão, porque eu volto a dizer, talvez o idoso, para usar a palavra feia, seja mais vulnerável que a criança, eu acho. Eu acho que sim, sabe? Eu Porque acho que ele não tem a inocência que a criança tem e que exatamente, isso né? é. É porque assim é Porque uma você tem que decepção, escutar. né? É uma frustração, uma, uma falta de felicidade, né? Que, poxa, é cruel demais, né? Então, que bom que tem pessoas É, como você, que ótimo, que ótimo. Vamos como divulgar nós, cada. né? O que ele tem é conversar mesmo. Vamos divulgar isso, né? Assim, o nosso podcast é um podcast super, assim, de integração geracional, mas não fica preso a um assunto só, né? Não é só na organização, não é só no empreendedorismo, e ter você aqui falando sobre o longe viver dentro de casa. Putz, foi muito legal. Tocar sobre esse assunto num momento tão frágil do ser humano putz, é show. Foi fantástico. Então, eu te agradeço muito, né? Tenho certeza que a galera vai curtir muito. E, poxa, abra essa questão lá na tua casa, converse com o teu pai, como a Flávia colocou, né? Não queira tomar as decisões por essas pessoas, não queira adivinhar o que elas querem, não acha que você sabe, né? Porque isso é uma grande bobagem. Converse, né? Se integre, né? Um outro documentário que eu vi, a gente aqui não tem religião, mas eu vi um documentário do Papa do Papa Francisco, e ele fala, quer um exemplo de amor? O jovem conversar mais com o velho. Tá aí, né?
É um exemplo de amor, de saber o que esse cara está sentindo. Às vezes é só isso, né? Só. Saber o que esse cara está sentindo. É um outro aspecto do meu pai, desculpa ficar falando aqui, mas o meu pai, um dia lá, ele gostava muito de feijão preto e todo domingo fazia lá uma mini feijoada para nós e tal. E aí na hora de cortar aquela linguicinha e tal, era um pedacinho para ele, um para mim, uma pinguinha que ele gostava também e tal. E aí ele falou assim para mim, sabe, eu vi a missa hoje de manhã e eu fiquei preocupado com o que o padre disse. Eu falei, o que ele falou? Não, ele falou que, né, a gente precisa merecer o céu e tal. E eu eu não sei se eu fui uma boa pessoa, né? Eu falei, você não sabe? Ele falou, eu não sei. Eu falei, então espera um pouquinho. Aí fui na sala, peguei um caderno e uma caneta. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, vamos fazer uma lista de todo mundo que você prejudicou na sua vida. Porque aí a gente vai, um a um, pedir desculpa, vai tentar reverter a situação, vai, enfim, consertar antes de você morrer, para você merecer ir para o céu, né? Aí ele olhou para mim assim, meio indignado, mas eu nunca prejudiquei ninguém. E eu falei, Voilà. e você tá com medo do quê? De novo, sabe, o olho dele assim, eu senti um muito obrigado por falar, por me dar esse minuto de atenção e por sentir, compartilhar comigo um sentimento. Isso é amor. Isso é amor. Tá faltando amor, né? Tá faltando a gente praticar esse amor desta forma, né? E cuidar da casa dos 50 a mais, né? Reservar lá no planejamento. Eu quero, é uma obrigação para quem é jovem e vai envelhecer um dia, e também é uma obrigação de o governo dar condições para quem não pode e precisa, e é uma obrigação de um filho que pode dar essa condição para o seu pai e a sua mãe, que quer ficar no seu ninho, né? Que é muito Você falou gostoso. muito bem, para a mãe que quer ficar no seu ninho. Tem muitos que não querem mais. Essa é a questão. Tem uns que não querem. E, putz, eu tô curtindo lá, eu e minha mulher lá, só nós dois, é show, né? Temos lá, tem mais dois gatinhos, mais dois cachorrinhos, são nossos filhos de quatro patas, e a gente se diverte, toma nosso vinho e, né, e vê nossas séries e vai dormir a hora que quer e, né, show. Então, mas eu acho que somos exceções, né? Infelizmente, né? Infelizmente, isso deveria ser mais comum, só por uma coisa, porque isso é digno, né? Isso é digno, isso é longe viver com dignidade, só por causa disso, né? Uhum. Porque nós não temos nada lá de especial, não. A torneira do meu lavatório não é de ouro, Não é isso então que importa, no fim não é das isso que contas. importa, né? E quando lançar É, lá o teu, como é que chama o teu, a barra, a tua barra a com série um das barras. porta-celular, esse eu vou querer, porque eu, eu adoro um celular no banheiro, né? No chuveiro, em tudo quanto é canto. Então isso é muito bacana. Puxa, Ai, Flávia, que pode bom deixar. ter você aqui, foi maravilhoso, foi legal, a gente trocou coisas aqui, informações muito, muito importantes, né? Pô, a gente vai estar em contato sempre, né? Isso que é bacana, né? A gente, uma vez feito o contato, isso não se desfaz nunca e a gente se mantém, porque a gente tem objetivos em comum, que é dar esta dignidade e fazer esse longe viver com qualidade, né? Tem alguma coisa que eu não perguntei que você separou aí para falar? Tem um recado que você quer dar? Tem sei lá, o momento aqui é Ó, seu. Pode xingar também, enfim. não, Não. imagina. Tem um monte de coisa que a gente ainda pode falar, então eu vou jogar, na realidade, essa É, bucha para os seus ouvintes, para que eles te falem o que é que eles querem falar mais é. sobre essa questão da moradia no Longeviver, que é isso que nós estamos falando. E aí a gente volta e conversa mais.
né? Eu só tenho a agradecer, eu sou uma apaixonada pelo tema, assim, eu posso ficar, volto quantas vezes vocês quiserem, a gente pode falar sobre um monte de coisa. O que eu queria deixar aqui para quem está nos escutando é como é que você quer que a sua casa seja nesse seu processo de envelhecimento. É uma reflexão, na realidade. Isso vale para todas as idades, tanto para quem hoje está escutando a gente com 20 anos, como é que ele quer, quanto para quem está nos escutando com 80 anos. A sua casa hoje reflete quem você é? Uhum. Ela deixa você viver a vida que você gostaria de ter hoje? É uma reflexão para quem está ouvindo. Que show, que É bacana. isso. Muito, muito obrigado por sua presença, por sua iniciativa e por suas realizações e por você estar cumprindo a tua missão. E obrigado por você permitir que a gente participasse desse seu processo, e agora é o nosso processo. Então, Isso. Geracionalta, olha lá, né, ajuda a gente aqui, põe aí a sua opinião, né, a respeito do que a Flávia está dizendo aqui, como é que você quer ter a sua casa, você já parou para pensar nisso, como é que vai ser a sua casa, que casa que você quer deixar de presente para os seus pais, né, enfim, isso é uma questão de dignidade humana e isso é fundamental para a vida, né? Valeu, Flávia, tudo de bom. Eu queria aqui fazer um brinde, a gente sempre faz ao nosso patrocinador aqui, a Web Event, que é quem faz aqui o nosso podcast, toda a parte técnica, galera, obrigado, valeu. É uma empresa assim super top, os caras fazem metaverso, fazem realidade virtual, fazem podcast. Se você quiser que chove no podcast, chove. Se você quiser fazer seu curso, o seu curso é à distância? É à distância? O seu curso O meu é. é à distância, então você, por exemplo, quiser fazer, o pessoal da Web Event aqui, eles montam um cenário totalmente virtual e acontece o que você quiser, os caras são feras. Então, Web Event, valeu, muito obrigado. E Geracionalta, até o próximo episódio. Um grande abraço.